E hoje nós vamos conhecer uma marca que está vindo para o Brasil e que promete destruir a Xiaomi no custo-benefício. E eu vou te contar o porquê que a Infinix com o Infinix Zero 8 pode ser sim o novo matador de Xiaomi. Ele está aqui no canal, paguei apenas R$1.000 nele e ele conta com tantas especificações boas que é difícil acreditar que possa estar nesse preço, né? Eles fizeram alguma fórmula mágica para colocar tela 90 Hz, 6.85 polegadas de tela, processador Helio G90T, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, 4.500 mAh de bateria e carregador de 33 watts com câmeras com sensores da Sony e câmera dupla na parte frontal. Você tá achando muito? Espera para ver o unboxing logo depois da vinheta. Vamos lá então, pessoal, porque eu tô muito curioso para saber como que tá esse aparelho, porque é a primeira vez que eu trago a marca aqui pro canal e ela tá se destacando lá fora pelo custo-benefício. Como vocês viram aí, as configurações dele tem aqui atrás, eu vou mostrar para vocês em relação ao preço. Ele eu paguei R$1.052, eu acabei de olhar ali no AliExpress, na loja oficial deles, tá? E eu não fui taxado, isso que foi mais bacana. Eu tenho amigos também que não foram taxados comprando ele. Claro que isso pode variar, então não leve em consideração que você não vai ser taxado comprando um produto internacional, tá? Que é importação no caso. A caixa é bem bonita, né? Tem uns reflexos da hora. Aqui na parte de trás, a gente já vê as configurações dele. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar para você. 8 GB e 128 GB de armazenamento. Temos também aqui o Helio G90T, que é o mesmo processador que está no Redmi Note 8 Pro, que é focado em jogos. Temos GPS, Wi-Fi, Bluetooth é normal, bateria de 4.500 mAh, Android 10, câmera frontal dupla, uma de 48 megapixels e uma ultra-wide de 8 megapixels, para você tirar aquelas fotos mais distantes. A câmera traseira nós temos uma de 64 megapixels principal, a de 8 é provavelmente a ultra-wide, que está dizendo aqui, ó, ultra-wide de 8 megapixels, uma de 2 megapixels macro e uma de 2 megapixels para desfoque de fundo, tá? É um conjunto muito completo nesse aparelho pelo preço que ele está sendo entregue, tá? Aqui nós temos tela de 6.85 polegadas com resolução Full HD Plus e 90 Hz de atualização. Onde você acha aparelho com 90 Hz custando R$1.000 e pouquinhos aí? Muito difícil, né? E aqui nós temos também os sensores que ele tem e aqui embaixo alguns resumos, que aqui o que mais interessa pra gente é o carregador de 33 watts e o resfriamento líquido que já vem nele. E tem também estabilização de vídeo, que isso é normal nos aparelhos, tá? Em relação ao aparelho, a caixa, né? Uma caixa bem bonita. Vamos abrir então, que eu tô muito curioso para ver ele. Vamos ver o que ele tem aqui dentro. Vamos tirar a caixa aqui. Tô dando uma olhadinha ali para ver se tem alguma outra coisa para me falar para vocês, mas acho que não. De momento é só isso. Eu tô curioso para ver o aparelho, ó. Aqui nós já temos o aparelho, tá? Eu comprei lá no AliExpress, na loja oficial deles. E lá eu não tinha escolhido para mandar capinha. Eles mandaram uma capa dessa daqui, diretamente para o aparelho, e uma película de vidro 3D, né? Aquela que tem as bordinhas, que parece que o aparelho nem tá com película. Então, não escolhi para vir, mas eles mandaram. Talvez venha no seu, e é bacana isso daí. A empresa tá disponibilizando isso daí. Aqui na frente nós temos uma frente diferente já. Vamos ver junto. Eu vou deixar o aparelho aqui do lado, vamos ver o que vem na caixa. Aqui nós temos uma caminha para ele. Aqui temos ejetor para chip. Temos manuais. Bastante coisa, hein? Olha, tem um adesivos, né? Não é só um, tá? São vários adesivos destacáveis para você colar aí no seu CPU, no seu notebook. Temos manual de instruções. Temos um club para você fazer o registro. X-Club, a Super Comprehensive App. Acho que é um clube, um aplicativo de... Acho que deve ser de... Como fala? De comunidade da Infinix. Temos isso aqui que eu não sei o que é. Ah, para garantia. E ainda vem uma película de plástico aqui. Então eu tenho duas películas, né? Caso uma dê algum problema, eu tenho duas. Então temos aqui uma capa também dentro da caixa. TPU básica, de boa qualidade. Já é ótimo, né? Porque a marca não é tão conhecida aqui no Brasil, então é bom sempre ter já o kit completo. Coisa que fabricantes muito maiores não trazem. Aqui nós temos USB tipo C, o cabinho deles personalizado, com USB normal aqui do outro lado. E o carregador de 33 watts, tá? Esse carregadorzinho aqui
de 33 watts, carregadorzinho levemente grande, mas pela potência normal. E a caixa dele tem uma qualidade bem legal, né? Ela é toda em plástico, bem bacana. A Infinix pensou bem nesses quesitos. Vamos deixar tudo de lado agora aqui para a gente ver o restante do aparelho. E aqui nós temos o aparelho em mãos, né? Temos um resumo de novo do que vem nele. Vou tirar esse plástico. Estou bem curioso de usar ele já. Daqui a pouco eu vou sair e vou levar ele junto para tirar algumas fotos para mostrar para vocês. Então, aqui atrás nós temos um resumo do que é, né? Botão power, botão de volume. Vamos tirar aqui. E olha, que aparelho bonito, hein? Comenta aí, bonito ou não? Muito bonito, cara. Eu já vi o pessoal fazendo unboxing do preto, mas essa cor aqui destaca muito mais, na minha opinião. Muito mais mesmo. Aqui nós temos um V aqui com a câmera aqui centralizada. Aqui do lado nós temos o sensor de digitais, que ele é do lado aqui já no botão. Botão de volume. Na parte de cima não temos nada. Ela é bem brilhante essa parte de cima, tá? As laterais, lembrando bastante metal. Desse lado nós temos a gavetinha de chip, que ela é tripla, tá? Eu vou aqui abrir para vocês darem uma olhada, ó. Ué, não abriu? Achei que tinha quebrado já. Espera aí que não abriu de novo. Eu empurrei para dentro. Isso tudo é nervosismo para ligar logo, hein? Então, temos aqui a gavetinha tripla para você utilizar o seu cartão. E nós temos uma leve borrachinha aqui no canto aqui, mas não é bem borracha, viu? Só um plástico, tá, galera? Então ele não tem proteções contra respingos, não derrube água, não derrube sem querer também. Claro que sem querer não tem como escolher, mas evita derrubar líquidos, senão vai dar problema. A câmera não é muito saltada, tá? Provavelmente a capinha deve suprir esse problema, eu já vou ver ali. Aqui nós temos entrada para o fone de ouvido, microfone, entrada para carregamento e o alto-falante, tá? A capinha dele, bem bonita, né? Bonita não, né? Ela deixa o aparelho bem bonito, não tira o aspecto, a beleza dele. Aqui no meio nós temos a marca, né? Infinix, que eu nem tinha mostrado direito, né? Mas tá aí, o aparelho bem bonitão. Vamos ligar ele. Duas câmeras frontais aqui. Câmeras que, tecnicamente, em especificações, tem que ser muito boas, né? São 48 megapixels na frente, com uma ultra wide. Tá ligando aqui o aparelho e vamos aguardar aí pra gente ver. Vamos pegar aquela capinha que veio. Então tá aí, ó. A capinha tá aqui, ó. Vamos colocar ela, vamos ver como ele fica. Ó, ele encaixa muito bem no aparelho, muito bem mesmo. Mas você já perde a beleza, né? Mas ela protege bem as câmeras, dá uma olhada, ó. Protege bem mesmo. Fica bem afundada as câmeras, sem perigo de quebrar, tá? Quebrar não, né? Dá algum problema nas câmeras se você derrubar. Olha, eu já consegui abrir até a câmera aqui, não sei como. Vamos voltar aqui. Aqui, em relação à capinha, ó, ela protege aqui as câmeras, tá? Então, não tem problema, beleza? Vamos ver agora aqui o aparelho. Em relação ao sistema, nós temos o XOS, eu acho que fala assim, se eu não me engano. Se tiver errado, me corrijam aí. Temos português do Brasil, sem problema nenhum. Baseado em Android 10, iniciar. Eu só vou confirmar se ele tem Wi-Fi 5 GHz. E aí eu vou fazer os testes, vou sair, vou dar uma volta, vou tirar algumas fotos noturnas. Conectar a rede móvel, pular, não quero. Então ele tem aí 5G sem problema nenhum. Então eu vou fazer a configuração dele, vou tirar algumas fotos, vou dar uma passeadinha. E daqui a pouco eu volto, vai ser em outro dia, porque eu não vou terminar esse vídeo hoje, mas amanhã eu já trago para falar para vocês o que eu achei do Infinix 08. Vamos lá então, pessoal, já estou aqui em outro dia, já testei um pouco o aparelho, já fiquei usando ele durante a noite e agora é a hora da gente falar o que eu estou achando, tá? Por ser uma marca nova, provavelmente muitas pessoas vão ficar com medo de comprar por conta de garantia, assistência técnica e coisas do tipo. A Infinix, que é a marca, né, do aparelho, ela já disse que dá 1 ano de garantia, mesmo ela não estando aqui com local físico no Brasil, tá? Então, se o aparelho der problema, ele já tem postos técnicos aqui no Brasil para auxiliar você e tem garantia de 1 ano, tá? Aqui dentro do meu telefone, você pode vir aqui no cartão de garantia digital, fazer o seu cadastro, tá? E aqui diz, ó, equivalente a um cartão de garantia em papel. Um cartão de garantia digital também pode garantir serviços de garantia em centros de atendimento ao cliente em que você precise portar um cartão de garantia em papel, que seria nota fiscal, coisas do tipo, tá? Então você faz o cadastro por ali e você tem 1 ano de garantia tranquilamente. E a Infinix, no momento, o aparelho você só consegue comprar ele diretamente da China, tá? Esse daqui eu peguei na Black Friday por R$ 1.052. Hoje ele está por volta de R$ 1.200. E se você for taxado, você vai pagar em torno de R$ 1.500, tá? Eu dei sorte de não ter pego taxa, pode acontecer com você,
e você pagar apenas o valor do aparelho, que foi o que aconteceu comigo. Então ele saiu por R$ 1.052. Mas para a gente fazer uma comparação aqui, eu vou levar em consideração que ele foi taxado e que foi em torno de R$ 1.500, tá? Porque sorte é bem diferente para a gente fazer comparação aí com outros aparelhos, tá? Então vamos dizer que ele custa R$ 1.500 já com a taxa do governo em média, beleza? Já em relação ao sistema, o sistema ele é bem fluido, ele funciona muito rapidamente, você abre as coisas muito rápido, a tela de 90 Hz ela ajuda muito na fluidez, tá? Você consegue mexer rapidamente em muitas coisas. Um ponto negativo que eu achei no sistema é que ele vem com muitos aplicativos instalados, tá? Você consegue remover a maioria deles, você pode clicar em cima aqui, detalhe da aplicação e vir aqui, ó, desativar aqui embaixo, tá vendo? Mas vem bastante aplicativo e é algo que me incomoda um pouco. Na verdade, muitas pessoas devem ficar incomodadas com isso. Aqui nas configurações também a gente tem alguns anúncios, né, de coisas que você pode estar fazendo no aparelho em si. E também algumas coisas no sistema podem atrapalhar porque é muito poluído em alguns locais. Mas o sistema funciona bem, não está travando, funciona bem rapidinho e eu achei bem bacana. E ele tem bastante funções legais, tá? Em relação a funções, você pode escolher a taxa de atualização de 90 Hz, 60 ou deixar ele trocar automaticamente, dependendo do que você estiver utilizando, beleza? Em relação ao teclado, ele também vem outro, não vem somente do Google, vem um Kika Keyboard, é um teclado totalmente diferente. Você pode desinstalar ele também, não tem problema, tá? Ele deve estar por aqui, acredito eu, vamos ver. Kika Keyboard, onde ele está aqui? Não está mesmo, acho que vai ser só pelas configurações, acredito eu. Porque é com K e o K está aqui, ó, não tem mesmo. Então, somente pelas configurações você consegue remover o teclado e deixar somente o do Google ou instalar um outro da sua preferência. Ele também tem modo de temas, tá? Para você baixar alguns temas e deixar ele diferente, que tá, deixa eu achar aqui, ó. Tema e tela de bloqueio, você consegue fazer download de temas para ele. Você também tem a opção de ver velocidade da internet, tem bastante opções. Eu vou trazer um vídeo falando somente das dicas dele para você utilizar no seu aparelho, tá? Em relação à tela, ela tem uma luminosidade muito boa, eu achei uma luminosidade bem bacana, principalmente levando em consideração o valor do aparelho. É difícil a gente encontrar telas de boa qualidade em aparelhos que têm todo esse hardware, todo esse armazenamento, todas essas câmeras, por esse preço, né? É bem difícil e a tela aqui é um ponto bem positivo e ela tem um ângulo de visão, ó, muito bom, tá? Você não vai ter problema utilizando ela, até mesmo no sol, tá? Claro que no sol você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim é uma tela que se sai muito bem em todos os ambientes. Uma coisa que talvez me perguntem é, ele não tem NFC, tá? Se você entrar aqui nas configurações, mais conexões, ele não tem NFC, mas ele conta com OTG caso você necessite, então tem essa funcionalidade aí para você. Tem Wi-Fi 5 GHz, tem bastante coisa bem completinha nesse quesito. Em relação a processador, ele tem o Helio G90T, que é o mesmo que está incluso no Redmi Note 8 Pro, que é um aparelho focado em jogos. Então aqui, se você precisar jogar, eu vou jogar um pouquinho Call of Duty, que já está até instalado aqui, para vocês verem como ele se sai. Mas desempenho aqui você tem de sobra, beleza? Você não vai ter dor de cabeça com isso. Já em relação às câmeras, eu não vou entrar ainda nelas, mas eu tenho um adendo a te falar aqui, porque muitas pessoas eu não vi falando, tá? Em relação às câmeras, nós temos uma principal de 64 megapixels, que é essa do meio. Nós temos uma ultra-wide de 8 megapixels, que é essa daqui de cima. Temos uma de 2 megapixels para desfoque. E temos uma de 2 megapixels, que é a Night Vision dele, que ele tem aqui para auxiliar em fotos noturnas. Mas ele também tem o modo macro. Aí eu fiquei pensando, como que ele faz o modo macro sem uma lente macro? E eu fui testar e ele utiliza a câmera ultra-wide para fazer o modo macro. Como eles fazem, não tenho ideia, mas funciona, tá? Você consegue utilizar como uma lente macro normalmente. Então eles não usaram uma lente própria macro aqui e usaram a ultra-wide como macro, que eu achei excelente, porque você não deixa a ultra-wide e também a macro fica como um bônus aí no seu aparelho, beleza? Então é um adendo aí que eu te dou. Em relação ao sensor de digitais aqui do lado, ó, ele é bem rápido, não falha. Funciona muito rápido, é um sensor muito rápido. Dá uma olhada, ó, vou encostar, ó. Encostou, já desbloqueou, é instantâneo, dá uma olhada, é muito rápido, tá? Em relação às câmeras frontais, nós temos duas câmeras, uma de 48 megapixels normal e uma ultra-wide de 8 megapixels, tá? A gente vai ver as câmeras já, mas antes eu quero jogar o Call of Duty aqui, eu já deixei ele até aberto, vamos ver se ele continua aqui, ó, continua, tá conectando no servidor, ele já tá aberto aqui. Em relação às configurações, ele está aberto, tá? Porque ele tem 8 GB de RAM.
Então ele consegue aí deixar alguns jogos abertos, mesmo com você utilizando o aparelho. Claro que eu não mexi muita coisa, né? Se você começar a abrir muito o aplicativo, ele vai acabar fechando. Então aqui nós temos qualidade alta e max, e muito alta, muito alta. Eu vou deixar em alta max aqui, porque eu quero ver como que se sai o aparelho com a tela de 90 Hz. E nós temos também aqui, ó, o modo gamer, tá? Que te mostra o uso da CPU, modo de GPU. Temos como capturar tela, gravar, limpeza, travar jogo para ele não sair da tela sem querer e ir para a tela inicial. O Magic Bullet, que eu acho que é para você utilizar aqui, ó, os botões de volume em cima como um botão dentro do jogo. Então você pode utilizar esse botão aqui para atirar enquanto você mexe no celular. É bem bacana isso aqui. É um modo de jogo bem mais, digamos, completo do que o Xiaomi traz. Então assim, é Xiaomi que se cuida, porque se vier com um preço muito bom para o Brasil, quando tiver estoque aqui, coitadinha da Xiaomi, viu? Temos algumas configurações do modo game aqui, que eu não vou me estender muito, porque é só um unboxing, né? Mas o modo game traz muitas funções bacanas para você aí que está utilizando o aparelho. E ele tem um modo de resfriamento e de carregamento, tá? Para se você for jogar carregando, ele diminui a quantidade de carga que entra dentro do aparelho. Então, para ele não sobreaquecer, ele faz isso daí para você, tá? Eu vou iniciar um game aqui então para a gente testar e eu já volto. Então já iniciou aqui, galera. Vamos ver então como ele se sai. Aparentemente rodando bem de boa pela velocidade que passou a animação ali. Aqui a gente vê que a câmera ela atrapalha um pouquinho aqui o logo, mas bem de boa também, não está atrapalhando tanto assim também. Vamos ver então. Tentar não deixar o reflexo da lâmpada do teto pegar, senão vai atrapalhar um pouco. A gente não tem como ver o FPS, tá? No modo jogo dele, infelizmente. Modo gamer, né? Matei. Ai, que susto, rapaz. Amigo. Rapaz. Opa. Tô meio de lado aqui, fica meio ruim. Mas tá rodando bem liso, viu? Bem suave. Sem travamentos. O Helio G90T ele consegue rodar os games de forma muito tranquila mesmo. Claro que em câmeras eu tenho uma coisa muito importante para te falar, então não sai daí se você está em busca do aparelho para câmeras, porque é algo que eu acho que eles pecaram e que poderia ter sido pensado um pouco melhor, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso, inverter o mapa, eu acho. Tá na minha base dos caras, rapaz. Morre, rapaz. Sem travamentos, o aparelho não está esquentando muito. Ele tem resfriamento líquido, tá? Então, para você jogar por várias horas aí, você consegue tranquilamente, sem muitos problemas. Vem cá, safado. Não deu, viu? Faltou um pouco. Mas tá rodando tranquilo. Muito provavelmente você consegue rodar qualquer jogo da Play Store sem muitas dificuldades. E também você tem um carregador de 33 watts incluso na caixa para te ajudar, né? Caso você queira jogar competitivamente aí, ó. Um aparelho de R$1.000, galera, custando só isso, digamos 1.500, né? Vamos falar 1.500 porque eu paguei 1.000, mas foi na sorte. Mas R$1.500, você não vai achar outro aparelho com esse hardware, garantia de 1 ano, pela empresa mesmo, não é nem por revendedor. E olha, o aparelho está muito acertado, muito mesmo. Vamos jogar mais um pouco aqui. Não tô achando o pessoal. Ninguém ativou o AV, pô. Agora eu vejo o pessoal. Acabando, falta um só. Vamos ver, acabou? Beleza, tá finalizado. Agora, vocês viram aí que rodou bem de boa. O aparelho, olha, nem trava para sair do jogo, muito tranquilo. Agora vamos falar de câmera, galera. Câmera, o negócio aqui, a gente tem ótimas câmeras, mas com um erro, na minha opinião, da Infinix, tá? Claro que eu não sou especialista, eu tô aqui para mostrar para você o aparelho, falar o que eu tô achando. Mas na minha opinião eles erraram em relação ao sensor principal da câmera traseira, tá? Eu vou deixar as fotos passando aí para vocês verem. Em relação às fotos, eu achei as fotos muito boas no sensor principal. Na ultra-wide também boas em boa luminosidade, achei a câmera muito legal. A câmera frontal eu esperava mais, na minha opinião 48 megapixels, eu achei que a câmera seria muito mais nítida, com, digamos, uma cor melhor na minha opinião. Mas ainda assim, pelo valor do aparelho, são câmeras muito boas mesmo. Se você ver essa foto aí que eu tirei do iPhone noturna, você vê que a foto tá muito boa mesmo, tá? Na minha opinião, faltou alguns, digamos, otimizações no aplicativo para você ter uma melhora grande aqui. O que eu achei que eles fizeram? Eles colocaram o sensor IMX686 aqui na câmera traseira como sensor principal. E esse sensor, ele é um sensor muito bom. Para vocês terem ideia, eu deixei até separado aqui os aparelhos que estão com esse sensor também. A gente tem ROG Phone 3,
Realme X7 Pro, temos Poco X3, não, Poco X3 não, o Poco F2 Pro, o Zenfone 7, o Zenfone 7 Pro com o mesmo sensor na câmera traseira. Então você imaginava, na minha opinião, eu imaginava que as fotos seriam muito melhores, tá? E tem dois motivos que elas não são tão melhores assim. Uma delas é o processador, que o processador ele não é focado em câmeras. A MediaTek ela não tem um Spectra para renderização de fotos tão bom. E em relação ao aplicativo, ele não é tão otimizado quanto deveria ser, tá? Na minha opinião, esse aplicativo ele pode ser melhorado em relação ao HDR, digamos, tem hora que a foto fica muito esbranquiçada. Isso pode ser melhorado com atualizações, então dá para melhorar essa questão de câmera, tá? Mas eu ainda acredito que o G90T ele não consegue extrair, né, o máximo de qualidade que o sensor que está incluso aqui consegue oferecer. Então você não vai ter toda a qualidade possível com as câmeras dele. Elas são câmeras excelentes, mas que o Helio G90T não consegue extrair tudo. É a mesma coisa de você colocar um motor de Ferrari dentro de uma carcaça de um Fusca. Mas claro que a gente está exagerando, né? Só para você entender. Mas é o que aconteceu aqui. Eles colocaram um sensor muito forte, muito bom aqui, e o processador não consegue levar ele adiante, não consegue extrair todo o potencial desse sensor. Mas ainda assim, não dá para reclamar, tá? Eu estou falando aqui o que eu acho que aconteceu, e as câmeras são muito boas, tanto de dia quanto à noite, principalmente na câmera traseira principal. Claro que, como eu falei, ainda dá para melhorar um pouquinho em relação à qualidade, ao pós-processamento do aplicativo. Provavelmente, se a gente instalar a Gcam nele, eu vou tentar trazer a Gcam para ele, ver se funciona. Se funcionar, vai melhorar muito, acredito eu, porque tem a Gcam para o Redmi Note 8 Pro e muito provavelmente ela vai funcionar nele, porque é o mesmo processador. Mas eu vou testar ainda, vou ver se funciona e eu trago para você tá vendo isso daí. Em relação à gravação, eu não gravei nenhum vídeo, mas ele faz gravações a 4K 30 frames por segundo na câmera traseira e 1080p a 60 frames por segundo na câmera traseira. Na câmera ultra-wide, ele grava até 1080 30 frames por segundo, tá? E na câmera frontal, vamos virar ela aqui, ele grava em até 4K 30 frames na câmera principal de 48 megapixels e 1080p 60 frames. Na câmera ultra-wide da frente, a gente consegue gravar em até 1080p a 30 frames por segundo, tá? Então, ó, para vocês terem ideia, ó, ao vivo e a cores, hein? Câmera frontal, câmera principal, ó, tô com o HDR ativo aqui, ó, ele se perdeu um pouco ali na parte de trás, se vocês verem, ó, ele não conseguiu inibir toda a luz que estava saindo ali. Claro que, ó, a gente já tem uma qualidade menor, a nitidez não tá tão boa, por ser um sensor de 48 megapixels, eu esperava mais. Mas ainda assim, dentro dessa faixa de preço, você não encontra coisa melhor do que o Infinix 08, tá? Então assim, as primeiras impressões, o que eu tive usando um dia só, mas é um aparelho incrível pelo preço que ele é cobrado, tá? Então, esse é um unboxing em primeiras impressões do Infinix 08. Se você tiver interesse de comprar ele, vou deixar o link na descrição. Comprando por lá, você também ajuda o canal a trazer mais conteúdo aqui. E também, se você quiser ver mais vídeos sobre o Infinix 08, dicas, testes de jogos completos com mais de um jogo para você ver como ele vai sair, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.